Conforme foi agendado com a sua assessoria de imprensa e marcou essa entrevista para hoje, sexta-feira, dia de feriado nacional, estamos exatamente às 7h05 da manhã e o senhor mostrou pontualidade na sua agenda. Muito obrigado por ter atendido o meu convite e eu começo perguntando sobre a prioridade nacional. A sua atuação da equipe de transição do Congresso começa já agora? Começa desde já. O que tiver em andamento lá e for benéfico para o futuro do governo, nós vamos tentar aí levar avante. Sabemos das dificuldades, que metade do parlamento não foi reeleito, tá? E não é o que nós queremos, né? Temos que contar com o bom humor do parlamento. A reforma da Previdência que começou por Michel Temer e não deu certo. Portanto, é um aspecto, ou seja, quer dizer, um tema muito forte. Ainda como está, pode ser um pouco desfavorável a possibilidade da aprovação, mas queremos aproveitar alguma coisa da reforma da Previdência. Qualquer passo que porventura seja dado agora, nos ajudará e muito a partir do ano que vem. Senhor Bolsonaro, é sabido que o presidente, sem aprovação do Congresso, não pode fazer muita coisa. Como é que o senhor vai driblar esses acordos no Congresso para aprovar essas reformas? A gente vai ter que procurar o atual governo, porque quem realmente tem ligações com o parlamento é o Michel Temer. Recebi um telefonema dele no dia de ontem, felicitando pela vitória, e pretendo na semana que vem procurá-lo, já com uma equipe minha mais robusta, buscando aí a possibilidade de contar com o apoio dele, obviamente, para que venhamos aprovar algo no tocante à reforma da Previdência. Se eu não me engano, o senhor já deu entrevista em outro meio de comunicação e falou sobre a possibilidade de reduzir a idade mínima para a aposentadoria. Mas a proposta de que se encontra no Congresso agora é de 65 anos. Eu acho que o senhor falou em torno de 61 anos de idade. Como é que fica, afinal? São 65 ou 61 anos para a aposentadoria? Todo mundo tem que entender que a melhor reforma não é minha nem a sua, é aquela que passa no parlamento. Eu tenho uma vivência de 28 anos de Câmara dos Deputados. Se quiser impor os 65 anos, a chance de derrota é muito grande. Se nós dermos um ano, vamos supor que seja um ano agora, o ano que vem dermos mais um ano, vamos para 62. Afinal de contas, a proposta de 65 não é para agora. Tem um limite, um espaço no tempo para entrar em vigor. Então, o que passo você puder dar agora, no meu entender, é muito bem-vindo. Eu estou conversando via telefone com o presidente eleito para o exercício de 4 anos, que começa exatamente no dia 1º de janeiro de 2019, aqui na sua Rua Nova FM 87,9, na estreia do programa do Jornal Destaque. No seu governo pode ter um avanço na reforma trabalhista? De que forma, presidente? A reforma trabalhista já foi votada há pouco, né? Está fazendo aí 2 anos. Outras reformas poderão vir na questão trabalhista. E nós pretendemos avançar nisso daí, porque hoje em dia está muito difícil ser patrão no Brasil. É verdade. E eu fico muito preocupado com o desempregado. Esse não tem direito nenhum. Então nós devemos avançar no tocante a isso. Ninguém vai mexer em direito trabalhista, até porque ele está garantido lá no artigo 7º da Constituição, mas as relações trabalhistas têm que ser modernizadas. O seu futuro ministro, Paulo Guedes, disse que o Mercosul não será uma prioridade. Isso é verdade? O senhor poderia explicar melhor sobre essa declaração do ministro? Gostei da resposta dele de ontem, achei excelente a resposta dele. O Mercosul foi criado de forma bem intencionada, depois que o PT no governo passou a ser um instrumento ideológico na mão deles para fazer negócio com o mundo todo. Alguns países, o Mercosul, já praticavam bilateralismo, o Brasil fazia vista grossa no tocante a isso. Nós queremos manter o Mercosul, mas dar-lhe o valor que realmente ele merece. Não podemos ficar presos e deixarmos outros mercados não interagir conosco, tendo em vista uma questão do Mercosul que foi deturpado no meu entender. Ok, senhor presidente eleito Jair Bolsonaro, quais serão as primeiras prioridades a serem enviadas para a Câmara? Estamos ultimando propostas nesse sentido. Nós queremos que quem cometa um crime o cumpra isso aí, de forma integral. Tá? E evitemos aqui, por exemplo, muitas vezes se prende um bandido aí, vai ver a ficha criminal dele, tem 30 passagens, tem que deixar existir. Pretendo sim aprovar, depende do parlamento, algo parecido com a lei dos 3 crimes que existe em muitos estados norte-americanos. Lá, por exemplo, após o 3º crime,
que seja 2 furtos e o roubo, o elemento pega 25 anos de cadeia. Aqui eu pretendo botar 10 anos. Então quem cometer 3 crimes vai cumprir, do que depender de mim, 10 anos de cadeia sem progressão. Excelente ideia, porque eu sempre digo que lugar de bandido é na cadeia. Agora, com relação às privatizações, quais serão as primeiras empresas a entrarem no pacote? Está pronto o estudo com o economista Paulo Guedes. A prioridade são as deficitárias, tá certo? As que eu chamo de estratégica, nós temos que analisar se parte para privatização ou não. A princípio não, mas se tivermos que partir, vamos analisar o modelo. O modelo que foi privatizado no passado da Embraer foi muito bem-vindo. Agora, o que for lucrativo, for estratégico, a gente vai pensar muito antes de falar que vamos privatizar. Mas o senhor poderia adiantar uma dessas empresas, talvez, por exemplo, os Correios? Eu não vou adiantar absolutamente nada, porque estamos ultimando o estudo nesse sentido e tenho certeza que todos ficarão felizes com essa proposta de privatização nossa. Não é apenas para combater a corrupção, para diminuir o tamanho do Estado e você dedicar a sua maior força, né, no tocante à saúde, educação e segurança. No seu discurso após a eleição, o senhor falou em pacificação do país. Diante dessas declarações, eu pergunto, como é que ficará o dia de amanhã? Da minha parte não tem briga, não tem nada que eu possa aí instigar o ódio por parte do lado perdedor. Só que eles têm que entender que nós ganhamos. Nós somos conservadores, nós somos cristãos e nós não queremos um projeto de poder. Nós estamos muito preocupados sim com o futuro do Brasil, não com futuras eleições. O senhor vem recebendo telefonemas de líderes mundiais que já fez contato com o senhor. E o senhor já tem prioridade? Qual será o primeiro país a visitar? Recebi várias ligações, foi de Israel, Estados Unidos, Espanha, Equador, entre outros países. E estão vindo, estou muito feliz, estamos aí dizendo que vamos fazer um bom relacionamento para o bem-estar dos nossos povos. Então o Brasil quer um país aberto a dialogar com todo mundo. A classe empresarial brasileiros, industriais, não tem nada a temer. Tudo que nós formos fazer será consultando esses empresários para que exatamente não venhamos a destruir o pouco que nós temos da nossa indústria aqui no Brasil. Ok, presidente. Como nas minhas entrevistas, eu gosto sempre de deixar o entrevistado à vontade, mas eu também gosto de obter respostas que eu perguntei. Aí eu volto a insistir. O senhor pode informar pelo menos o nome de uma empresa que será privatizada, presidente? Eu posso adiantar uma para você, por exemplo, a RTN, a Empresa Brasileira de Notícias. Não tem cabimento, você gastou mais de R$1 bilhão por ano com uma televisão, né, que tem traço de audiência. Ok, obrigado. Então, presidente, eu fico feliz com a sua resposta, já que eu tinha perguntado antes e o senhor não me disse nada. Ok, muito obrigado. Mas quando o senhor fala dessa empresa, é todo o sistema ou só a TV Brasil? Praticamente, eu acho que o governo não precisa desse aparato todo para se comunicar, porque quando você precisa de uma boa comunicação, tem as empresas de TV aí, as conhecidas, todos nós, né, que tem um alcance muito maior do que a nossa. O senhor deve ir a Brasília já na próxima semana em busca de apoio para a transição de governo e discutir questões finalizadas. Amanhã eu tenho um encontro com o Paulo Guedes, prossegue essa nossa conversa. Nós não temos pressa para isso daí. Eu tenho falado para todo mundo, não podemos anunciar uma coisa para não cumprir na frente. Nós temos que ter essa responsabilidade, bem como tocante a nomes. Eu não posso anunciar um nome agora e daqui uma semana dizer que não é mais ele. Os 3 anunciados até agora já estão fechados. O 4º pode ser, está na eminência de ser anunciado aí, o Marcos Pontes, que é o nosso astronauta. Ok, tem até um cachorro latindo aí, né, presidente? Sensata a sua resposta, né? Lógico. E o senhor falou em reduzir o número de ministérios para 15. Já foram divulgados alguns nomes, ou foram divulgados alguns nomes? Quando serão divulgados outros nomes, presidente? Você já conhece 3,5, né? A ideia é 15, 16, 17, 14, é por aí. Nós temos que ter um número de ministros que não só o presidente, mas como a população os conheça. Na questão dos impostos, vai haver redução? A proposta do Paulo Guedes é redução de impostos, até porque, a continuar como está, o Brasil não tem como ir para frente.
Trump fez isso, sabemos que a nossa economia são um pouco diferente, né? A Inglaterra fez há uns 20 anos atrás a mesma coisa, e se você diminuir impostos, acredito que você pode gerar empregos e você pode aumentar a massa que contribua para com os impostos. E assim a gente não perde nada, ganha. Agora, em relação a outros assuntos que falamos, qual será a primeira pauta a ser levada ao Congresso Nacional? Depende do que nós viemos a tratar daqui para frente. Temos nosso gabinete de transição, que a partir da semana começa a ser nomeados os primeiros nomes, são pessoas estritamente técnicas, que já estão em Brasília e conhecem com profundidade a máquina, e as propostas virão deles. Logicamente eu tenho as minhas, mas nós vamos adequar ao que eu quero, aquilo que pode ser aprovado e aquilo que pode ser proposto, com muita chance de ser aprovado a partir do ano que vem. O senhor tem 50 nomes para a equipe de transição. O seu futuro ministro da Casa Civil chegou a dizer que serão só 20. Afinal de contas, serão 20 ou 50? Inicialmente, a partir da semana que vem, havendo necessidade, completaremos 50 sim. O Brasil é muito grande. A gente não pode abrir mão de pessoas competentes para ajudar a formular uma boa política para o futuro do Brasil. Então o Onyx se expressou muito bem inicialmente. Agora podemos ocupar os 50 sim. O senhor tenha se reunido com líderes dos partidos. Ainda vai haver indicação de outros nomes para compor o ministério? Amanhã a gente continua a nossa conversa, mas é o dia todo com esse núcleo nosso que vai dar mais um passo no sentido de buscar nomes. Temos necessidade urgente de ter alguém para o Itamaraty, porque os contatos que estão fazendo com o mundo todo não pode ser apenas protocolar. Nós temos que já começar a pensar em fazer alguma coisa. E os contatos que estão sendo feitos conosco são os mais variados países. É um sinal que o mundo está confiante num trabalho nosso sem o viés ideológico. O futuro ministro da Casa Civil também falou que o italiano Tiago Batista poderia ser extraditado do país. Isso vai ser também uma das prioridades do seu governo, presidente? Eu não vou falar que seja prioridade. Em nós encontrando uma brecha legal para tal, de imediato começamos a trabalhar nesse sentido. Queremos mostrar para o mundo todo que aqui não é refúgio de terroristas ou de criminosos, como o Cesare Battisti. Quais serão os primeiros ministros a ocuparem as pastas, além desses nomes que já conhecemos? Todos os ministérios são importantes, né? Nós entendemos que o da educação é o mais importante de todos. No governo do PT se dobrou o gasto com educação e a qualidade do ensino caiu muito. E você tem que buscar uma maneira de fazer com que a garotada, né, o jovem brasileiro, no final da linha, ele não apenas tem um papel escrito diploma, ele tem que ter uma qualificação para o seu sustento e para o bem do seu país. Ou seja, será um patamar mais técnico, é isso? Tem que ser completamente técnico. Nós vamos aqui simplesmente deixar de lado a filosofia de Paulo Freire. Nós queremos que o jovem lá na frente ele seja um bom profissional, né? De modo que justifique o que a nação gastou durante a sua formação. O que o senhor diria para o ex-ministro Joaquim Barbosa, que votou com medo e declarou o seu voto ao candidato perdedor Fernando Haddad? Ele afirmou que o senhor inspira medo. O que o senhor diria para o ex-ministro Joaquim Barbosa? Na Segunda Guerra Mundial, faz pouco tempo, nós combatemos o fascismo. A Força Expedicionária Brasileira é um rótulo que o PT tentou jogar para cima de mim. Afinal de contas, eles sempre acusam os outros do que eles são. Então não existe isso aí. Fascistas são realmente o pessoal de esquerda, que é sempre o Estado acima de tudo. Lamento o Joaquim Barbosa ter tomado uma decisão como essa, que afinal de contas ele sempre foi muito elogiado por ocasião da ação penal 470, conhecida como mensalão, onde ele botou na cadeia mais de uma dezena de pessoas flagradas em atos de corrupção, entre eles José Dirceu. E na reta final ele apoia o PT, realmente a posição dele ficou bastante ambígua. E mais ainda, ele saiu do Supremo porque estava sofrendo pressões, e não era de ninguém do meu lado, e sim, com toda certeza, do outro lado. Então me surpreendeu essa posição do Joaquim Barbosa, até porque eu fui citado, por ocasião da leitura da ação penal 470, como um parlamentar exemplar. E ele citou ali como, ele demonstrou como o governo do PT, Lula, comprava o parlamento brasileiro. E citou como exemplo eu,
que foi o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Então, uma tremenda contradição por parte do Joaquim Barbosa. Eu acho que a sua biografia foi mais do que arranhada com essa declaração de apoiar o PT. Quase 58 milhões de pessoas votaram no senhor. Ganhou do Fernando Haddad com a diferença de quase 10 milhões de votos. O que o senhor diria para todo esse povo que depositou confiança no nome Jair Bolsonaro? Primeiro, muito obrigado pela confiança. Peço a Deus que me ajude a honrar esses 48 milhões de votos, nos dê sabedoria, força e boas ideias para que os outros que não votaram em mim entendam o que nós queremos é o bem de todos no Brasil e não apenas quem votou em mim. O senhor pensaria em colocar as Forças Armadas para fazer segurança em algumas situações onde a Polícia Militar não resolva? Eu me lembro que o senhor disse à imprensa que gostaria que as Forças Armadas tivessem mais atuação nesse país. O senhor poderia explicar isso com mais detalhes? O policial no Brasil todo, ele teme muito mais um possível julgamento do que um marginal com uma arma potente apontada em sua direção nesses embates. Você aprovando isso, pode ter certeza que as Forças Armadas dificilmente seriam requisitadas, pelos respectivos governadores, porque os policiais dariam conta do recado. Quem está à margem da lei tem que entender que fazendo algo errado, ele vai ser responsabilizado, quer seja na lei, quer seja sendo abatido. Não podemos cada vez mais deixar que a bandidagem fique à vontade, sabendo que a lei está muito mais do lado dele do que do lado de quem está defendendo o Estado. Boa resposta. Me fale sobre o processo penal e a questão da maioridade para o marginal que comete crime e se beneficia por ser menor. Desde quando eu cheguei em Brasília, eu luto pela redução da maioridade penal. Está quase impossível, porque a esquerda sempre teve uma força muito grande dentro do parlamento. Perderam força agora. Talvez consigamos reduzir a maioridade penal. Pode ter certeza que reduzindo a maioridade penal, a violência no Brasil tende a diminuir, porque a molecada de 16 a 17 anos, que é uma minoria, chega a aproximadamente 0,2% desse universo, sempre estão na frente dos crimes mais hediondos, porque sabe que, se forem punidos, será por pouco tempo, tendo em vista o Estatuto da Criança e Adolescente. É verdade. Na minha opinião, quem cometeu crime tem que pagar, não importa a idade. Mas essa redução seria a partir de que idade, presidente? Por exemplo, 16 anos? Se não for possível 16, você vai passar para 17. Daí o futuro presidente, se tiver resultado, tenta o 16. Eu gostaria que fosse 14, mas se botar 14, a chance é quase zero de ser aprovado. É verdade. Agora, qual a sua reação ao saber que o mercado financeiro reagiu bem sobre a sua vitória para presidente da República Brasileira? Por analisar a campanha minha e do Haddad, você vê claramente, desprovido de paixões, que é uma grande mentira a campanha dele. Nós não usamos as mesmas armas. Fomos até acusados justamente de termos contratado aí empresas via empresários no exterior para espalhar fake news contra o PT. Eu nunca recebi um fake news contra o PT no meu telefone, nem quem estava do meu lado. Até para você bater no PT, você bate com verdade. Então eu tenho demonstrado credibilidade e segurança para esses do mercado, por isso... No seu discurso, presidente, o senhor enfatizou muito bem a questão do respeito à Constituição. O senhor acha que deveria ter falado isso? Parece que se você não falasse isso, você não seria um democrata. Então você é obrigado a falar isso daí para evitar que o outro lado te ataque. O respeito à Constituição é o mínimo que você pode ter, vamos assim dizer. Afinal de contas, estamos concorrendo a presidente da República pelas vias democráticas, não sufrágio popular de votos. Lamento ser obrigado a fazer isso daí, a dizer que você é democrata num sistema democrata. Agora, como o senhor define o desafio, eu repito e digo, o grande desafio que vem aí pela frente? O amor à sua pátria, o respeito à sua bandeira, coisa que se perdeu ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Isso é o mais importante. E você governar pelo exemplo, ainda mais no momento complicado aquele da Segunda Guerra Mundial. O sonho de ser presidente, quando o senhor observou que esse sonho poderia se transformar em realidade? Em nenhum momento eu duvidei da possibilidade de chegar aqui. Lógico, quem disputa uma eleição pode perdê-la.
E a bandeira que nós adotamos é uma coisa que ninguém acreditava. Era a verdade acima de tudo. É uma passagem bíblica, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Isso. E lá atrás, muitos diziam que eu havia adotado uma bandeira para perder e não para ganhar. E eu falava que eu não estava interessado em ganhar, apenas ganhar, governar e mudar. Então isso que me imbuiu. Num primeiro momento ninguém acreditava, até levar para chacota, não tenho vergonha de dizer isso daí, mas consegui consegui nessas andanças por todo o Brasil, a começar das periferias, né? Ganhar a simpatia do povo mais humilde, com verdade, e quando o outro lado acordou, já era tarde demais. Mesmo eu baixado do hospital por 23 dias, depois dentro de casa, nós conseguimos manter viva a chama da verdade acima de tudo. O senhor acha que teve um momento específico para mudar esse quadro? Não, a chave virou, você pode ver, provavelmente Juiz de Fora, quando houve ali o atentado ali, por parte do Adélio, né, quando eu vi a Praça Halford, eu calculei ali 20 mil pessoas, depois alguém falou em 40 mil, não sei, tenho as imagens de drone, eu confesso que não esperava aquela multidão toda ali em Juiz de Fora. Agora, multidões menores, né, se fizeram presente, até mesmo na modesta Manacapuru, até mesmo na modestíssima Glicério, cidade onde eu nasci, aqui no interior de São Paulo. Então o povo, em especial do interior, que é mais conservador, que é mais religioso, que é mais preocupado até mesmo com o bem-estar do próximo, que ele é muito unido, é quase uma família só. Então esses momentos todos me davam a certeza que a gente poderia ir longe, né? E quem sabe conseguir a presidência. Sei do tamanho da responsabilidade e da confiança que deposita em mim. Por isso, o tempo todo eu falo para a minha equipe. Mostro os vídeos do passado para eles. Olha a confiança que o povo está tendo em nós. Olha a manifestação de pessoas de forma individual. Não podemos decepcionar essas pessoas. Não temos o direito de errar. Temos que fazer a coisa certa. Aqui, todo mundo vai ser um soldado do Brasil. Então, com esse pensamento, com essas ideias, eu estou formando a equipe e creio que temos tudo para conseguir o nosso objetivo. Porque o senhor também teve o voto certo de pessoas que confiaram no senhor, de quase 58 milhões de pessoas. Mas o senhor foi um deputado de fortes declarações, mudando só um pouquinho de assunto. O senhor chegou a dizer que a ditadura não matou a quantidade necessária que deveria. O senhor, como homem que se diz temer a Deus, tem arrependimento de ter dito essas palavras, presidente? Você tem que ver onde aconteceu. Se você está, por exemplo, num campo de futebol e grita um palavrão, você pode até estar errado, mas às vezes você está no clima daquele momento. Quando eu cheguei em Brasília em 91, capitão do Exército, lá existia praticamente uma centena de anistiados políticos e presos políticos, muitos bandidos, terroristas, assassinos lá dentro. E me viram como uma possibilidade de extravasar tudo aquilo que eles sentiam pelos 20 anos ou 21 de governo militar. E em nenhum momento eu deixei que eles tripudiassem em cima das Forças Armadas, em cima da minha pessoa. Então muita coisa aconteceu ali naquele contexto. Então não tem arrependimento. Eu estou muito feliz que eu mostrei que realmente, hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Você pode ver, até mesmo a imprensa tratava Fidel Castro como ex-presidente e Figueiredo como ditador. Não tem cabimento isso daí. Quando você fala em ditadura, uma das características da ditadura é uma imprensa única. A própria TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. E quando te pergunta para a imprensa, né? Quando te pergunta, pega as matérias censuradas e mostra a população aqui agora. E mostra, o pessoal vai rir. Agora, por que tinha censura muitas vezes? De acordo com o articulista, a palavra-chave que estava naquela matéria era para executar um assalto a banco, até mesmo executar uma autoridade em cativeiro. Então essa foi a censura. Agora, ou tem censura ou não tem. Era de algumas matérias pontuais, levando-se em conta o autor da matéria. Eu gostaria que não tivesse ocorrido isso. Gostaria que não tivesse corrido o risco seríssimo de nós nos transformarmos na ditadura em 64. Afinal de contas, você pode ver. O que o Brizola falava em 63? Queria uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Quem seriam os constituintes? Operários, camponeses e sargentos.
sempre usando-se as massas para atingir o seu objetivo do poder absoluto. Presidente, me perdoe, mas eu volto a insistir. Olhando para o passado, o senhor acha que a ditadura matou menos pessoas que deveria? Olha só, eles dizem que foram 400 e poucos. Eles dizem, como tinha a lei da vadiagem naquela época, você tinha que ter um documento na rua, muitas vezes o elemento ia assaltar um banco, ou roubar um caminhão de carga na Baixada, como o próprio ex-marido Dilma Rousseff dizia, né? E quando era morto, era enterrado como indigente, passou a ser um desaparecido político. O próprio Lula se intitula preso político, a história está se repetindo aí, é só fazer analogia. Gostaria que nada tivesse acontecido no passado e nós tivéssemos um povo unido, com lideranças realmente preocupadas com o futuro do teu país e não preocupados em assumir o poder e se perpetuar no comando do país. Tá certo. Não foi bem essa resposta que eu queria, mas tudo bem. Presidente Jair Bolsonaro, que tipo de oposição o senhor espera? Foram mais de 60 milhões de pessoas que deixaram de votar do senhor. E agora, presidente? Não há dúvida que nós tivemos aí 10 milhões de votos à frente dele, há um peso a votação aqui da população, mas dentro do parlamento o PT foi bastante reduzido. Inclusive, nós do PSL devemos ter a maior bancada, tendo em vista que partidos que não conseguiram atingir a cláusula de barreira, os seus parlamentares estão liberados para procurar outro partido. Então nós devemos, inclusive, contrariando todos os cientistas políticos, né, ter a maior bancada dentro da Câmara. A posição deles eu acho que vai ser como no passado, né, uma posição ferrenha, que não é por melhorar projetos, é para tentar sempre desqualificar o outro lado para buscar aí facilidade lá na frente. Eu espero que esteja equivocado. Da minha parte não haverá nada para queremos aí esmagar a oposição. Agora, o senhor acha que o PSL vai atrair mais deputados para a bancada do presidente? É porque é o seguinte, os partidos que não conseguiram a cláusula de barreira não tem mais tempo de televisão, nem tem fundo partidário. Então os parlamentares, pela lei, estão estão sujeitos à lei da fidelidade partidária. Eles podem mudar de partido sem perder o mandato. Daqui a mais 4 anos, o senhor já vai estar preparando a transição para o novo governo, já que o senhor disse que não pretende concorrer para um novo mandato. A possibilidade de não concorrer à reeleição é se a gente conseguir fazer um grande acordo para aprovar uma reforma política. Não é apenas eu não vou concorrer à reeleição. Se pudermos colaborar numa boa reforma política, eu estou disposto a oferecer não mais a impossibilidade da reeleição. E qual o maior legado para o senhor que o senhor espera do próprio seu governo? Eu espero que seja um exemplo, né? Estamos pegando um Brasil completamente destroçado, nunca se viu uma crise tão grande ética, moral e econômica. Esperamos poder sair desse atoleiro, isso que nós pretendemos fazer. Se nós conseguirmos equilibrar o jogo ao longo desses 4 anos, será, no meu entender, já um efeito a ser comemorado. Presidente, eu só tenho a agradecer ao senhor e à sua equipe de comunicação por ter me facultado a satisfação de entrevistá-lo pela primeira vez. E até peço desculpas por minha insistência nas perguntas. Eu confesso que as impressões que eu tinha do senhor foram sanadas. Desejo que o senhor faça um bom governo para que possa calar as más ideias que 60 mil pessoas têm do senhor. Muito obrigado e um abraço, presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, um abraço. Obrigado. Acabei de conversar com o presidente eleito Jair Bolsonaro aqui na estreia do Jornal Destaque, neste sábado, dia 3 de novembro de 2018, na Rua 9 FM 87,9.